Celular não foi problema para o apóstolo Paulo. É modernidade nos atingindo. Irmãos, nós somos filhos e filhas da história. Como é importante lembrar da influência, do poder que a história tem sobre a gente. Todo mundo aqui tem história particular de sua própria família, como foi criado, os valores que os pais transmitiram, mas também os valores que a história implantou no Brasil, misturando povos da África, de Portugal, de Espanha, de outros povos vindos da Europa. E a influência da Reforma e as grandes brigas religiosas e o surgimento das denominações para escapar, interessante, para escapar o quê? Escapar às guerras da religião. Porque mesmo depois da Reforma, como antes da Reforma, a sociedade era segurada pela religião, de modo que qualquer dissidente não era permitido abrir a boca, senão queimada na estaca. Depois da Reforma, abriu-se a liberdade de pensamento, que resulta em batistas, anglicanos, luteranos, congregacionais e todos os grupos que nós temos no Brasil. As denominações já ultrapassam 30 mil no mundo inteiro. E cada dia surge, quem sabe quantos novas denominações. Isso é simplesmente manifestação da falta de cima para baixo, controle sobre a cabeça da gente. A tentativa que a China tem de não permitir que o cristianismo cresça é totalmente inútil. Vem se convertendo talvez de 20 a 25 mil pessoas por dia na China. Graças a Deus. Então nós estamos aqui por causa disso, e com essa liberdade, os pecados do fim, lembra que, segundo Timóteo, o apóstolo Paulo descreve profeticamente o que vai acontecer antes do fim, aparecem os males que nós estaremos comentando esta manhã. Chamadas depravações na área sexual, que a liberdade de consciência permite, com a influência seguramente do diabo, como a influência de Deus, nesta luta perene para os corações e mentes das pessoas. Eu dou muitas graças a Deus por Oikosh, pelo Seminário do Sul, por tantas diferentes organizações, igrejas e pessoas, e editoras e livros e tudo que vem surgindo para nós dar melhores escolhas, porque antigamente não podia escolher, a gente tinha que seguir uma linha, pelo menos tentar manter a gente numa só linha de pensamento. Romanos 1 foi o texto que nos foi dado para comentar, e particularmente os efeitos que esta depravação da humanidade cria em relação à unidade da família, o amor mútuo de irmãos por irmãos, de pais para filhos e filhos para pais, e esse fator relacionado com a própria sociedade como um todo, uma cultura. Portanto, eu quero ler, em primeiro lugar, esse pequeno trecho de capítulo 18, começando com o versículo 22.
Isso faz parte de um trecho um pouco maior que começa no versículo 18, que diz que Deus está hostilizado, está manifestando sua ira contra toda impiedade. Os irmãos entendem que a palavra acebeia, grega, significa o que nós chamamos hoje de secularização. A extirpação, exclusão de Deus da sociedade. A sociedade medieval, tudo supostamente coordenado por Deus. Hoje, libertação de pensamento em todas as áreas, principalmente nas universidades, onde nós bebemos da fonte dos filósofos, dos pensadores humanistas e pessoas ateias, como Dawkins, Richard Dawkins, Charles Darwin, homens como Freud e assim por diante. Então esse texto diz, começando com o versículo 22, que essa sabedoria, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu coração entre si, do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, parte da ira que se manifesta contra toda impiedade, adiquia, injustiça, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixão uns com os outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventaram maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conhecem o justo decreto de Deus de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Queria orar mais uma vez junto com os irmãos, porque, sem dúvida, estaremos tratando coisas muito pesadas esta manhã, coisas que há uma diferença muito grande de opinião aqui na cidade do Rio, como em São Paulo, onde eu moro, e onde precisamos, meus irmãos, de alguma maneira muito especial, convencer nossos filhos e nossos netos e bisnetos para que, até Cristo voltar, eles não sejam persuadidos a ser, como este texto descreve, a humanidade que já existia na época de Paulo, mas que voltará a ser natural, comum, antes de Cristo voltar, preparando o caminho para o anticristo e tudo mais escatologicamente na nossa frente. Senhor amado, estamos aqui para te rogar que ideias e conceitos bíblicos sejam apresentados de uma maneira persuasiva. Que nós saibamos, Senhor, como ensinar os membros de nossas igrejas, de nossas classes de escola bíblica,
classes de seminário, especialmente nossos filhos e netos. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque aqueles pecados praticados na sociedade são praticados também dentro da tua amada igreja. Rogamos, ó Deus, que tu nos mostres como criar baluartes, como criar muros de separação, cercas, Senhor, para não permitir que nossas mentes, nem as mentes dos nossos filhos e amados sejam contaminados com pensamentos tão antagônicos ao pensamento divino. Ensina-nos, portanto, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, em nome de nosso amado Senhor Jesus. Amém e amém. O texto, como já dizemos, começa com uma declaração da ira divina. Tem alguns teólogos modernos que não admitem que Deus seja irado. E nem muitos de nós damos atenção ao que se chama a ira de Deus. Deus te ama. É comum ver escritos, painéis, igrejas e mensagens. Mas quem está dizendo Deus está zangado com você? Quase ninguém. Em outras palavras, temos transferido verdades bíblicas, verdades que a Bíblia enfatiza demais. Não é que uma coisa que aparece apenas em Romanos 1, mas temos transferido uma qualidade característica de Deus para outra bem mais agradável e mais atraente, porque nós queremos atrair pessoas. E ninguém quer se encontrar com Deus irado. Quem está pregando a mensagem de Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado, que provocou uma reação tão forte que as pessoas ficaram chocadas, como se fossem eletricamente chocadas, ficaram pendurados nos bancos para não cair no inferno na hora. Claro, foi o Espírito de Deus tocando de uma forma tão real sobre este fator que a teologia moderna desconhece. Deus não pode ser Deus irado, Ele é impassível. E certamente o inferno não existe, e com isso a gente pode esquecer de qualquer perigo do futuro. Portanto, o que Deus faz? Romanos 1. Ele castiga agora. E quando Paulo II, o antigo Papa, falou que o inferno que existe é o inferno que nós criamos para nós mesmos, ele estava simplesmente repetindo o que a sociedade já sabe. A gente sente muito mal, a gente está procurando psiquiatra, psicólogos e ajuda de todo tipo. Por quê? Porque está sentindo tão mal. Mas quem está atribuindo a sua origem, a sua razão real, a ira de Deus? Romanos 1. E qual foi o pecado-chave que cria essa ira? Porque os pecados são como árvores, tem uma raiz mais funda, original para todos os pecados. Lutero, naturalmente, ele vai dizer o quê? Que o pecado raiz é incredulidade. E certamente é. É criar uma barreira contra fé em Deus, confiar nele. Agostinho diz não. O verdadeiro problema é
arrogância, soberba do homem. E qualquer que seja a sua explicação para o pecado raiz, o que Paulo diz é que o pecado, no versículo 23, é que trocaram a glória do Deus imortal, o Deus eterno, por coisas mortais, coisas que estão sempre acabando. Trocaram a glória do céu para a glória temporária aqui na terra. Trocaram o Criador pela criatura e suas criações. E fizeram imagens. Interessante essa palavra imagem. Por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou na imagem dele. E com essa troca da glória de Deus, a imagem excluindo Deus, então deifica o homem, diviniza o homem. É justamente aquilo que Deus pretende fazer conosco, dando-nos vida eterna. Vida eterna o que é? É compartilhar a vida de Deus. Que significa estar em Cristo, ser nova criatura, estar em Deus. Colossenses 1, versículos 3 e 4. Então essa ira de Deus, que sujeitou toda a criação à futilidade. Interessante essa palavra, futilidade. Significa, de uma outra maneira de falar, simplesmente tornou aquilo que tinha substância num grande vazio. O que nós chamamos de vaidade, né? Vaidade. O que é vaidade? Não é somente arrogância, essa sabedoria que a gente não tem, mas que declara que tem, porque conhece alguma coisa, acha que conhece tudo. Não, vaidade é tirar a substância da coisa e deixar a casca. E o mundo, então, virou, depois do pecado da humanidade, numa imensa casca. Imagina, uma casca sem conteúdo. Então, nossa vida aqui na Terra, em vez de ser uma vida cheia de tudo que Deus é, de amor, de alegria, da paz, todo aquele fruto do Espírito que são apenas vislumbres do que a imagem de Deus deveria ser, passa a ser uma vida de conflitos, de rivalidades e todos esses pecados que nós temos nesse texto tão interessante. Simplesmente porque trocaram a glória de Deus e transferiram essa glória para imagens, inclusive a imagem de Deus no homem, na criatura. Nesse texto, versículo 23, é a chave. Trocar a glória de Deus imortal por imagens, feito segundo a semelhança do homem mortal, versículo 24, por isso, depravações ocorrem. Se eu pudesse voltar para aquela glória que foi perdida, Romanos 3, 23, interessante, aqui 1, 23, 3, 23, carentes da glória e devolver a Deus a glória que Ele realmente tem e é, os problemas de famílias, de sociedade, tudo se sanariam rapidamente. Soluções superficiais, aparentemente, mas que um dia vão ser aplicadas neste mesmo mundo, porque os santos reinarão com Cristo na terra. Assim diz a palavra Apocalipse, capítulo 1 e outros textos, capítulo 5.
Segundo, trocaram, versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Isso é uma frase que melhor descreve o que está acontecendo em nossas melhores escolas. Eu não estou falando das piores escolas, nas melhores escolas. Eu entrei na Universidade de Harvard, uns poucos anos atrás, 5 talvez, que é a mais famosa escola da América, onde pegam os melhores professores. Uma escola que foi fundada para treinar pastores. É uma das fontes mais tremendas da mentira da evolução. Isto é, excluir Deus do seu papel na criação. Processo, por acaso, natural, darwiniano. Como eu dou graças a Deus que tem defensores que isso é impossível. Mesmo que haja muita gente persuadido que a evolução é uma verdade, que Deus não tem nada com essa criação. E não somente trocaram a verdade com mentira, mas adoraram, diz o versículo 25, e serviram. Latreo é a mesma palavra de Romanos 12, onde nosso culto racional, espiritual, logiquem, esse culto, essa latreia, é fazer o quê? Devolver para Deus o seu direito de receber toda a glória que Ele merece e que nós pudermos dar para Ele. E voltar para a verdade novamente. A verdade revelada, a verdade que a criação toda está mostrando cada dia nas descobertas. Essa é a maravilha que alguns estão usando essas descobertas novas para argumentar contra a verdade e outros maravilhosamente estão descobrindo que essas novas descobertas biológicas em particular, grandeza do universo, como que o universo começou, tudo isso, tudo apontando para um dia em que este mundo e o universo foi criado. Fiquem acompanhando estas grandes mudanças do pensamento da humanidade, enquanto ele vai voltando para conhecer a verdade. E versículo 26, por causa disso, novamente lembra que esse capítulo está dizendo que essas depravações que estão existindo na sociedade são resultado destas trocas. Troca da glória de Deus por imagens, troca da verdade pela mentira. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Não é um desenvolvimento satânico, é um desenvolvimento humano apoiado, decretado como castigo por ter negado a glória de Deus. Parece impossível. A gente imaginaria que um Deus de amor faria o contrário, que Ele bloquearia, que Ele manifestaria seu poder de uma maneira mais maravilhosa, como Ele faz quando Ele expõe um demônio à vergonha, expulsando esse demônio em nome de Jesus. Que Ele faria isso? Não, Ele faz exatamente o contrário. Ele entrega, diz Paulo. O homem que já não quis manter a verdade de Deus no seu coração, ele entrega a toda espécie de sujeira, imundícia. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram em paixão uns pelos outros. Quer dizer, homossexualismo é um castigo divino. E nós estamos lá combatendo. Não permita que haja casamento entre gays e assim por diante. Lembre que está decretado por Deus que numa sociedade que optou, decidiu não ter Deus na sua memória,
que uma maneira de praticar as consequências dessa decisão. Sempre consequências e não causas. Nós olhamos mais pela causa, o sintoma, tal como muita gente faz com suas doenças. Olha para o sintoma, mas não sabe que o problema é muito mais grave do que ele imaginava. Versículo 28 já coloca a terceira razão que Deus está tão irado com a humanidade. Já vimos que eles trocaram a glória de Deus, já trocaram a verdade pela mentira. Agora vai dizer que desprezaram o conhecimento de Deus. Quando houve na sociedade humana tanta divulgação sobre o conhecimento de Deus, da televisão, pelos livros, pelas revistas, tem artigos e mais artigos, tem até cursos sobre ciência da religião, tudo isso. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus, que se conhece através da criação, e a gente já descontou a criação como meio de saber como que é Deus, e agora vão começar a mostrar que a Bíblia não é verdade. Isso já acontece há mais de 150 anos, a destruição da possibilidade de crer que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Resultado, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devem. Vá para um seminário onde a Bíblia não é ensinada como a palavra de Deus. Eu já fui, já visitei. Qual é um dos grandes problemas naquele seminário? Homossexualismo. Prática de homossexualidade dentro do seminário. Vai para um mosteiro que se pratica atos vergonhosos, perversos diante de Deus. Além de pedofilia, que simplesmente é uma outra expressão da homossexualidade mais grave e mais destrutiva ainda. Essa palavra, Deus os entregou. Eu não entendo essa palavra. Deus os entregou. Será que Deus não ama a esses filhos que Ele criou? Será que é o mesmo problema daquele pai que foi confrontado por seu filho drogado? Pai e mãe, uma história nas seleções, há uns anos atrás, com uma faca, avançando neles, porque eles não iam dar mais dinheiro para ele comprar mais drogas. E o pai matou seu próprio filho. Seria um caso desse? Não sei. Os irmãos vão ter que decidir. Por que Romanos 1 coloca esta realidade que estamos passando agora, neste país e outros países da Europa, mais extravagantes, mais radicais em termos de moralidade ou falta de moralidade, e os entregou à imoralidade de toda espécie. Eu peguei ontem na internet, talvez alguns já viram, um irmão nosso escrevendo as seguintes coisas. Veja até onde nós estamos chegando. O anúncio ocorreu na primeira Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgênicos, realizados em Brasília, dia 5 último.
O ministro de Saúde, José Gomes Temporão, afirmou que vai assinar uma portaria autorizando o pagamento de cirurgias de mudança de sexo pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Saúde, meu amigo. O sorriso inocente da apresentadora do Bom Dia do Brasil, no dia seguinte, não amenizou a gravidade da notícia. Segundo ela, mais um passo foi dado no caminho da celebração de igualdade e dignidade. Dignidade? Mas não acredito que seja por aí. A realidade sem rodeios é a seguinte: a homossexualidade é biblicamente um desvio da natural vontade divina. Está vendo? Quando você coloca Deus fora do contexto, Deus não tem nenhuma influência, não se revela a sua vontade nem nada, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o sistema de saúde apoiando o aborto, apoiando essas cirurgias. O ministro da Saúde talvez nunca saberá, mas aquela notícia dada por ele em um púlpito com as cores de arco-íris, cores adotadas pelo movimento LGBT, liberou uma descarga elétrica violenta, me atingiu a alma. Não foi um choque gerado pela alta tensão da minha discriminação, que com certeza alguns dirão que eu tenho, nem pela minha unilateralidade religiosa, mas foi um sentimento involuntário de luto por algo assustador que foi passado diante de nós. Havendo tido, inclusive, uma gestação tranquila e segura, se ele soubesse que nos bastidores daquele tipo de arco-íris existe excessiva mágoa, amargura, cinzenta e crônica tristeza, ele teria pensado melhor antes de tomar aquela decisão. Aqueles que têm, biblicamente falando, um desvio do padrão natural de sexualidade nunca serão verdadeiramente felizes. E como poderiam ser? Conforme afirmou o apóstolo Paulo, o que justifica a aparente satisfação do LGBT por suas atitudes é que Deus os entregou à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, para ter as mulheres e semelhantemente os homens, deixando o contato natural se inflamarem mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição. Romanos 1. É o caos a que os homossexuais masculinos que passaram por essa cirurgia de mudança de sexo para extração do órgão sexual, após uma futura e possível conversão cristã, terão gigantescas dificuldades quando desejarem, por exemplo, se casar conforme os preceitos bíblicos. Irmãos, tem algumas vozes sendo levantadas, mas são poucas. São poucas. A maioria acha, como nosso meio de saúde, que isto seja igualdade, bom para a sociedade, tal como aquela lei que tanto destruiu a sociedade americana, que legalizou o aborto, inclusive pagando com dinheiro do Estado a matança de mais de 1 milhão de crianças por ano. Versículo 29, na sua Bíblia, fala de pecados gerais. A maneira que Paulo vai organizando esse texto é interessante. Primeiramente, pecados gerais, toda sorte de injustiça, quer dizer, aquilo que contraria, anda na contramão da lei de Deus.
E se a gente não crê nessa lei, se nós vamos criar leis novas em Brasília ou qualquer lugar, até aqui no Rio, então essas leis não vão dar nenhuma atenção às leis que Deus já implantou no universo e que Ele tem na sua própria palavra. Segundo, maldade, falta de amor e o mínimo de humanidade. Maldade. Os extremistas de Iraque, de outros países, que matam inocentes, crianças, deliberadamente. Aqueles que treinam seus filhos desde pequeninos a se suicidar para matar outras pessoas inocentes, mostra o que eu chamo de maldade. Está aqui. Deus os entregou a essa incrível atitude de imoralidade. Isto é contra a lei de Deus. Falta de piedade, falta de misericórdia. Terceiro, ganância, aquele amor ao dinheiro, egoísmo, avareza, o amor ao lucro, fonte de todo mal. A palavra de Deus ensina. Davi Urbati, numa palestra que ele fez um ano atrás, mais ou menos, para uma igreja em Retiro desta cidade, diz que o resultado diz acordo sobre dinheiro e sucesso. Diz também que dinheiro revela quem você é. As loterias, os cassinos que desperdiçam bilhões de reais ganhos com tanto sacrifício, mostra como esse pecado está profundamente enraizado no coração do homem. Ele quer ganhar sem trabalhar, honestamente. É incrível passar por um aeroporto como eu passei uma vez em Las Vegas, Nevada, e ver toda aquela gente jogando dinheiro fora. E de vez em quando alguém ganha, para depois ele joga tudo de novo, para ver se não pode ganhar mais, e aí vai. E logo sai sem nada, ou devendo muito dinheiro, estragando a família e tudo mais. O vídeo que eu vi outro dia, faz pouco tempo, eu vi o vídeo sobre a quebra de uma das maiores companhias energéticas da América, o Enron. Mostra como o amor ao dinheiro, amor ao poder e fama, como isso estraga qualquer sentimento de moralidade. Logo a gente começa a mentir, começa a esperar naquilo que não dá para esperar. De repente quebra um banco como Lehman Brothers de Nova York, multibilionária companhia. Por quê? Não havia necessidade nenhuma. Ganância dos seus diretores, todo mundo sabe, e vai acontecer de novo. Não pensei a última vez, não. Cristo vai voltar, mas se Ele não voltar logo, vai ter outras quebras. Ganância, imoralidade, mentira, depravação. A palavra que o pastor Gil escolheu para descrever Romanos 1 era depravações. O que é depravação? É uma palavra calvinista que os irmãos talvez nem gostem. É que todos os males da sociedade, todos os males que nós lemos aqui, estão dentro dos nossos próprios corações. Todo mundo depravado. Não fosse a graça de Deus, meus irmãos, qualquer pecado é cometido por crente que o não crente comete. Porque somente pela graça, pela fé, pela humilhação diante de Deus, pelo Espírito de Deus, as coisas se renovam e se rejeitam essas atitudes desprezíveis da depravação. Depravação significa desvio e
perversão de alguma lei natural. Está depravado. Meu carro outro dia ficou depravado, meu irmão. Não andou. Teve que ser renovado. Tem que colocar uma peça. E todos nós faltamos peças. Peças de amor. Peças de perdão. Talvez uma das peças que mais falta com a gente é poder dizer: eu te perdoo, agora me perdoa a mim, que eu sou também culpado. Agora passamos para os pecados individuais. Versículo 29b. Cheios de pecados individuais. Quando não tem Deus, quando não tem igreja, quando não tem a palavra de Deus, não há freios para continuar a pecar cada vez mais. Então eles ficam cheios. Inveja, aquele chamado dragão de olho verde, que Herman Melville chamou de a hidrofobia do coração. Já ouviu falar? Hidrofobia do coração, inveja. Câncer do psique, segundo Richard Condon. Henry Fowler escreveu: o aspecto da inveja nunca é agradável e não é de maneira alguma confortável. A inveja sempre foi incapaz de trazer prazer. Por isso, quanto maior seu apetite de inveja, mais ela compela seu perpetrador ao desespero. Vocês vão poder ler mais sobre inveja nesse um dos pecados capitais, os 7 pecados que Os Guinness tem descrito de uma forma que os irmãos nunca mais vão querer cometer. Nunca mais. Homicídio. 40 mil assassinatos. E parece que não tem jeito. Eu estive numa favela aqui no Rio, tempo atrás, e lá estava onde tinha matado um policial apenas no sábado anterior. Lá estava o lugar onde o sangue dele. Meus irmãos, matar a pessoa que está lá para, se for uma pessoa genuína, né? Não pervertida e depravada, para abençoar essa gente. Mas vão matá-lo. Rivalidade, o primo da vaidade soberba, onde não há soberba nem vaidade, não há rivalidade. Problema em Corinto, problema em muitas igrejas, né? Engano, a arma mais forte do diabo é o engano. Isto é, persuadir a mente a crer uma mentira. Se eu puder fazer isso, eu estou sendo muito útil ao próprio diabo. Foi o que ele usou no Jardim de Éden, que está usando o governo, que está usando nas eleições daqui a uns dias. Tudo envolvido com engano, mentira, propaganda, coisas assim da natureza. Alguém falando como que Hitler conseguiu levar um país inteiro com a Alemanha instruída e tudo mais, a depravação que ele chegou. Foi o diabo usando sua arma, chamado o engano. Malícia, fruto da ira, raiva, desprezo. Seguem 2 pecados de fofoqueiros, bisbilhoteiros e caluniadores, que difamam e acusam dos que se acham melhores do que seus rivais. Impressionante, dentro da família, isso acontece muito entre filhos, naquela rivalidade de irmãos. Eu vejo isso com meus netinhos, como nunca vi tanto com os meus 5 filhos. Essas rivalidades. Tudo tem que ser combatido com a palavra, tem que ser combatido com boas biografias, com amor, com
disciplina, meus irmãos. Toda uma mistura para formar e combater esses pecados inerentes nos corações de todos nós. Seguem pecados, versículo 30, que expressa a arrogância das atitudes dos que se levianamente levantam contra Deus em sua presunção. Os inimigos de Deus. Aliás, o diabo, claro, tem que se tornar inimigos de Deus. Insolentes. Não sabe o que é insolência, né? Pessoas que mal dão expressão à verdade, condenam mais veementemente a verdade com a mentira. Insolência, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e meditam como podem melhor praticar o pecado, com mais eficiência. Eu acho impressionante isso. Inventam maneiras de praticar o mal. Imagina quanta coisa que nos tem beneficiado as invenções de pessoas como Thomas Edison, homens que criaram aqueles 4 rodas colocados numa carroceria que não precisa de cavalo. Meus irmãos, que bênção! E não foi muitos anos atrás, quando meu pai era criança, não havia, só cavalos andando por aqui, charretas, coisas dessa natureza. De repente, aparecem os aparelhos tão... Mas quem cria isso medita muito. Estão cada vez mais tentando criar algo mais eficiente. Só que esta gente medita em como fazer o mal, como glorificar o diabo. Imagina. Imagina os demônios. Irmãos já leram As Cartas do Inferno, né? As Cartas do Inferno, publicado pela Vida Nova há muitos anos atrás, depois foi pego pela Loyola. Cartas de Coisa Ruim. Eu acho que é o novo título. Mas cheia de ideias de como os demônios inventam ideias de como se pode praticar o mal. E aqui Paulo também fala dessa realidade. Como alguém que medita na palavra de Deus dia e noite, Salmo 1. Aqui temos aqueles que, servindo o diabo, meditam dia e noite como podem fazer o mal. Desobedecem os pais, em nome da liberdade pessoal, esquece que crianças precisam de direção, disciplina. Ted Tripp, no seu livro, enfatiza muito isso, que criança precisa de direção. E eu tenho um primo já falecido, era pastor presbiteriano, escreveu um livro, um best-seller, vários livros dele eram best-sellers. Ele escreveu Promessas para Pedro. Alguns já me ouviram falar sobre as promessas para Pedro. Quando você chega de 15 anos, eu não vou mais implicar com você porque não fez sua tarefa da escola. Claro. Por quê? Porque até lá você vai aprender. Eu vou cuidar que você até 15 anos seja responsável para fazer suas tarefas. Excelente ideia. Agora eu faço uma promessa para 16 anos que eu nunca vou criticar seus amigos. Se eu não ensinar você a escolher bem os seus amigos até essa data, eu falhei. Vou pedir perdão a Deus. Com 17 anos você vai saber que hora é chegar em casa. Se eu não ensinar isso, se eu não conseguir que você volte para casa de noite sem criar preocupações para sua mãe, eu falhei. E quando você tem 18 anos, eu vou pagar metade do seu carro, só metade, não vou pagar o carro todo. O que esse Charlie Scherz estava dizendo é, eu vou ensinar você a orientar ele tinha 6 filhos, seus 6 filhos, a viver de uma maneira correta, para não dizer santa, isso já é outra coisa, simplesmente correta, para ser um bom cidadão, ser uma pessoa responsável. E que significa menino de rua?
que minha filha trabalhou uns, eu acho que 7, 8 anos com meninos de rua lá de São Paulo. É uma desgraça, irmãos. É uma desgraça. Eles são filhos de alguém. Desobedecem aos pais. Depois seguem 4 palavras, versículo 31, que mostram, segundo o pastor Stott, no seu trabalho excelente, sem cérebro, sem honra, sem amor e sem piedade. Quer dizer, falta em tudo isso quando falta a glória de Deus nas suas vidas. São insensatos. A insensatez sempre escolhe o desejo, preferência do homem contra a ordem de Deus. São desleais, falta de lealdade para com o esposo, marido, diretamente provocando divórcios. Falta de lealdade. Falta essa solidariedade. Sem amor pela família, importa muito pouco pelas prejudicadas pelas suas decisões. Um divórcio, quem que sofre, além da esposa e do marido, que não quis divorciar-se, são as crianças. Eu lembro uma vez, graças a Deus não foi muito, uma pequenina discordância dentro do carro, e um dos nossos filhos começou a chorar. Mamãe, papai, vocês não vão se divorciar? De jeito nenhum, meu filho. Graças a Deus. Implacáveis, não dá para persuadir. Ainda que conhece o decreto justo de Deus, que castiga tais práticas e atitudes com a morte, continuam praticando esses pecados, quer dizer, não sentem problema de consciência suficientemente profundo para eles mudarem, ou querer mudar, e vir para a sua igreja, ouvir a palavra e se converter. E aprovam os que o praticam. Isso já é o fim, quando se aprova aquilo que está sendo feito num país como a Alemanha, nos anos 38, 39, 40, por aí, até 45. Agora vamos rapidamente falar sobre as implicações para a família. Isso vai ser muito rápido, porque os irmãos já pegaram muito bem que todos os pecados têm implicações específicas para a família e para o casamento. Primeiro, abandonando o conhecimento de Deus, seu santo padrão cresce, desprezo para a lei de Deus, que destrói o amor, abre a porta para a promiscuidade e fornicação. A esposa, o marido, duvida da fidelidade do cônjuge. O que está acontecendo na nossa sociedade, que cada vez mais liberdade dá para os filhos, é que os filhos estão tendo relações sexuais antes, não achando que com isso estão quebrando uma das leis de Deus. Por quê? Desprezaram essa lei. Quanta dificuldade e problema para a sociedade se cria com esses relacionamentos extraconjugais, extracasamento. E a gente vê isso nos países africanos, onde AIDS se prolifera, onde milhões e milhões de pessoas estão infectadas, deixando órfãos para quem cuidar? Quem vai cuidar desses órfãos? Muita gente que não são filhos deles, mas alguém tem que cuidar ou deixar eles morrerem, se eles mesmos não vão morrer de AIDS. Então é uma falta mesmo de cuidado. Provoca raiva. Dallas Willard, ao voltarmos para a origem do mal feito, o coração humano, descobrimos que ela envolve, na maioria esmagadora dos casos, alguma forma de raiva. Essa é acompanhada bem de perto por seu irmão gêmeo, o desprezo. Raiva e desprezo andam juntos. E quando isso vai separando marido e mulher, raiva e desprezo, em vez de respeito e amor, logo a gente está começando a dizer, talvez eu vou me separar.
É tremendo. Abre a porta para adultério, porque manter a santidade do sexo dentro de um relacionamento monógamo, que é um valor cristão, não um valor desse mundo. E dos que estão comprometidos de verdade com a lei de Deus. Quando a paixão, quando o desejo pelo prazer for maior do que seu comprometimento com a lei de Deus, com o próprio Senhor, você logo está cometendo esse pecado. A esposa, marido se sentem traídos. As crianças logo começam a sentir essa terrível falta de segurança, medo, pesadelos. Todos sentem medo do que vai acontecer conosco, quem vai cuidar de nós. Estou vendo meus pais brigados. Dinheiro é essencial para manter o equilíbrio do orçamento. Some. Tem um livro fascinante, escrito por um antropólogo não cristão, chamado Os Filhos de Sanchez. Li esse livro há mais de 40 anos. Meu irmão, eu não podia acreditar. Era um mexicano, de nível meio simples, que teve 2 famílias. Mantém uma esposa legítima e outra. Vai criando. E vai dividindo suas entradas parcas. Né? É uma descrição minuciosa dos problemas que ocorrem quando a lei de Deus é esquecida. Separação, divórcio ou recasamento quando se descobre que o marido e a mulher são homossexuais ou lésbicas. Confusão sobre direitos de manter os filhos em casa. Tivemos o caso de uma senhora nos telefonar, temos 3 crianças, vão ser jogadas no FEBEM, vão aprender a ser criminosos, os senhores pegam temporariamente, não vão encontrar uma casa para eles. Quando eu vi essas 3 crianças, que tristeza. Mulher querendo viver com outro homem. E esse homem diz, eu não quero esses filhos, não são meus filhos. Graças a Deus, a família cristã os adotou depois de nós cuidarmos 6 meses. João Celeste Tete. Falta de amor e responsabilidade no caso de padrastos e madrastas. Falta de disciplina. Caso mulher abandonada, redução de renda mais de 40%, já na média, claro. Pornografia se torna vício. Normalmente o marido. A minha esposa Patrícia leu um livro que ela me foi falando do conteúdo, chamado Um Caso da Mente, que um homem, filho de missionários, ficou viciado com pornografia. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque era tudo secreto, né? Mas aos poucos ela começou a perceber que ele estava mentindo. Ele prometia e não cumpria. Depois ela percebeu que ele estava sumindo com dinheiro, o dinheiro estava desaparecendo. Toda a estrutura moral dessa casa estava caindo aos pedaços e ela não sabia o que fazer e não sabia por quê. Sempre coloca uma máscara, né, de santidade. Começa a comparar a esposa com outras mulheres, né, nuas. Fica satisfeito. E se ele não tiver uma base, uma raiz firme na sua fé cristã, que foi o caso desse homem que voltou, graças a Deus. E a família foi reconstituída. Teria sido divórcio. Não tinha outro jeito. A esposa cada vez mais angustiada diante das repetidas mentiras
fica em desespero. Cada vez mais ele se ausentava de casa, não cuidava mais das crianças e finalmente perdeu o emprego porque a mente dele ficou arruinada. Ninguém sabe que pornografia estraga a própria mente da pessoa. Espero que não tenha ninguém hoje que está com esse problema. Um pastor, 12 anos, Dr. Piper fala, ficou viciado com pornografia. E ele pastoreando. Graças a Deus, um dia, Deus lhe deu a vitória. Eu termino com as palavras de Gálatas, capítulo 6, não é Romanos 1. São palavras muito duras, mas que cabem, me parece, de uma maneira muito importante para descrever as consequências do pecado de depravação. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixem enganar. Lembra que um dos pecados é o engano. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne, Paulo está falando para crentes, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, vai colher do Espírito a vida eterna. Que terrível texto para batistas. Não sei se todo mundo aqui é batista, eu sei que não é, não. Porque nós não cremos que o crente perde a salvação. Estamos firmes no nosso calvinismo desse ponto. Nesse ponto. Nem todos os pontos, mas esse. Que uma vez salvo, está salvo para sempre. Só que, Gálatas diz, se você semear, se você entregar os seus membros, diz Romanos 6, para a escravatura do pecado, você vai se tornar escravo dele. Crente pode se viciar como não crente. Por isso eu não falo muito sobre a nova natureza. Eu falo sobre novo amor, sobre a nova visão, novas coisas, a nova natureza, que um pastor de Paraná, né, disse que essa nova natureza, quando você nasce de novo, você então não vai pecar mais. Meu irmão, eu não sei quem ele está pensando em convencer disso. Entre as mais devastadores resultados de quebrar as leis de Deus em relação ao sexo é criar tropeços pela esposa e para os filhos e parentes. Jesus falou, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe for. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo. Por causa das coisas que fazem tropeçar, é evitável e inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio das quais acontecem. Melhor é suicídio do que se entregar àqueles pecados que o mundo acha totalmente razoáveis. A depravação e a perversão. Que Deus abençoe os amados irmãos.